Essa apresentação trata do processo para distribuição segura de um documento entre vários destinatários. Qual o objetivo aqui, dessa demonstração para vocês? É apresentar um processo de distribuição segura de um documento digital, usando recursos de criptografia simétrica e assimétrica para garantir a confidencialidade, a integridade e o não repúdio sobre a emissão do documento e a leitura, em relação à leitura do documento. Então, esse processo ele pode ser aplicado posteriormente a diferentes meios de armazenamento de dados ou transmissão de dados. Os requisitos desse nosso processo. Então, o emissor deve ser capaz de enviar um documento sigiloso para vários destinatários, não só para um, mas para possivelmente N destinatários diferentes. A confidencialidade do documento emitido deverá ser garantida e somente os destinatários poderão ler o conteúdo do documento registrado na emissão. Quem estiver no meio não vai poder ler, então isso implica em utilizarmos alguma criptografia. A emissão do documento terá que ser validada para garantir que o registro armazenado confere com os dados emitidos pelo emissor, sem quebrar a confidencialidade do documento. Então, no processo de validação, a gente vai utilizar alguns dados que foram mantidos em claro em relação ao emissor, em relação a outros elementos que permeiam a transmissão, mas o documento vai continuar sendo mantido confidencial. Os dados devem permanecer íntegros, após a serialização em sistema de retaguarda, ou seja, após a gente manter esses dados armazenados no sistema de retaguarda, e por sua vez a integridade dos dados tem que ser testada, quando for feita a desserialização do documento, ou seja, quando recuperar a documentação do sistema de retaguarda. Por quê? Vai que lá no sistema de retaguarda alguém teve acesso e conseguiu implantar o documento lá. Então, o documento poderia ser forjado no sistema de retaguarda por alguma falha inerente ao próprio sistema de retaguarda. Nosso objetivo aqui é evitar que isso aconteça, verificando a integridade do documento. A lista de destinatários deverá ser verificada na validação para garantir que essa lista corresponde aos destinatários que foram selecionados pelo emissor. Então, vai que um atacante tenta colocar um destinatário nessa lista para ele poder, em algum momento, ter acesso ao documento. Então, a gente precisa garantir que essa lista não foi alterada, ou seja, que ela foi mantida conforme selecionada pelo emissor e manter a integridade dela. A identidade do emissor deverá ser verificada, de modo a evitar que algum atacante se passe pelo emissor. Isso é fundamental, porque um dos pontos principais é a chave privada do emissor. A chave privada do emissor contém aí a origem. Se alguém conseguir a chave privada do emissor, pode se passar pelo emissor. Em contrapartida, a chave pública do emissor vai servir para verificar as assinaturas dele. Então, é muito importante a gente verificar se foi o emissor realmente que emitiu a mensagem, os dados correspondem ao emissor. Vamos passar por esse processo. O validador tem que ser um acionador, um ator diferente do emissor, para evitar fraude na autenticidade do documento. Então, o validador diferente do emissor, em termos de chaves criptográficas e, de maneira correspondente, algum ator no sistema. Justamente para que se evite a fraude promovida diretamente por uma única pessoa. Há um princípio até da SOX que eu estou colocando nesse algoritmo, que é: se ocorrer uma fraude, essa fraude vai ocorrer pelo conluio de duas ou mais pessoas envolvidas aí, nessa fraude. Então, o objetivo aqui é tornar essa fraude praticamente impossível. O recebedor do documento somente poderá ler o conteúdo de um documento que foi previamente validado. Isso é uma regra que a gente está estabelecendo como parte dos requisitos. Então, que primeiro tem que passar por uma validação, o documento, para depois ele poder ser lido pelo destinatário lá, de modo a garantir a integridade do documento, pelas regras anteriores. O emissor emite, o validador valida para garantir que o emissor é ele mesmo, e quem vai ler também faz esse processo de verificar posteriormente tanto a emissão quanto a validação. O recebedor do documento
somente poderá ler o conteúdo de um documento se ele é um dos destinatários selecionados pelo emissor. Se o recebedor não tiver na lista de destinatários, ele não vai conseguir ler. Então, pelos algoritmos de criptografia que nós estamos utilizando, somente quem tem a chave privada de destino é que vai conseguir decriptografar o material e ler o conteúdo do arquivo. O processo deve permitir que um documento seja revogado somente pelo emissor ou pelo validador, que são os que começaram, de certa maneira, o processo. Né? Quem começou foi o emissor e o validador validou a parte da transmissão de dados em relação ao emissor. Então, ou emissor ou validador. Se a gente mantivesse, por exemplo, somente o emissor com o poder de revogar o documento, seria uma questão frágil, porque o emissor pode desaparecer, sumir, nunca mais ser visto. Não sei, o emissor morreu, desapareceu do mundo, e aí, quem é que vai revogar o documento? Então, tem que ter a capacidade de ter um outro ente, né, um outro ator que possa revogar esse documento na falta do emissor. Então, tanto o emissor quanto o validador podem revogar esse documento. Um documento emitido poderá ser revogado a qualquer momento depois, estando ele validado ou não. Ou seja, o documento pode estar no estado de emitido, mas ainda não ter sido validado, e mesmo assim ele ser revogado. Nesse caso, ele seria revogado, logicamente, pelo emissor, porque os únicos dados que tem no documento são do emissor. Mas a partir do momento que ele foi validado, tanto o emissor quanto o validador poderão revogar esse documento. E as assinaturas digitais serão utilizadas para evitar o repúdio das informações armazenadas no conjunto de dados. As assinaturas digitais do emissor e do validador, e o sistema de chave públicas embutido nisso. O outro requisito e o último é que o documento emitido e registrado no sistema pode ter no máximo 2 megabytes de tamanho. Então, isso é um requisito que a gente colocou para evitar a proliferação de arquivos muito grandes e dificultar ou mesmo atrasar o processo de criptografia. Isso é um requisito do nosso algoritmo. Agora, a implementação feita, ela, de modo prático, ela não vai ter esse requisito. A gente pode utilizar até arquivos grandes, de 1 gigabyte, que possivelmente ele vai fazer o trabalho. A questão é que vai demorar para processar em função do tamanho dos arquivos de 1 gigabyte, logicamente. O processo de distribuição, esse é o processo geral, a gente tem a emissão, né, o issue ali, que é a emissão do documento, do arquivo como documento, a validação, a leitura e a revogação. Esse é, digamos, o caminho feliz. E aí, da emissão a gente pode partir direto para a revogação, da validação pode partir direto para a revogação. E, logicamente, a partir do estado que ele está disponível para leitura, ele pode ser revogado a qualquer momento. Sobre a parte de segurança. A confidencialidade nessa abordagem, né, de algoritmo ela é garantida pela criptografia simétrica, com uma chave gerada aleatoriamente, e com a transmissão dessa senha cifrada, usando-se a chave pública do destinatário, dos destinatários. Então, nós usamos uma combinação de sistema simétrico e sistema assimétrico para poder transmitir as informações de maneira segura. A integridade é garantida pelos hashes utilizados no processo e pela superposição de hashes sobre hashes. Então, os hashes são utilizados para a gente verificar se os dados estão íntegros e aplicamos hashes sobre hashes para dificultar que um determinado dado seja alterado. Então, um atacante, para conseguir alterar um dado, ele vai ter que alterar toda uma cadeia de hashes envolvida nessa codificação. O não repúdio ele é garantido pelas assinaturas criptográficas do emissor e do validador aplicadas aos dados, geradas a partir de suas respectivas chaves secretas. Os dados assinados pelo emissor, utilizando a chave secreta dele, eu vou verificar posteriormente, no processo de validação, utilizando a chave pública do emissor. Por sua vez, o validador fez esse trabalho, ele também vai aplicar as assinaturas dele, de modo a garantir mais um envelope de segurança. Quem lê o documento pode verificar tanto as chaves do emissor quanto as chaves do validador. Ou seja, ele utiliza a chave pública do emissor para verificar as assinaturas do emissor, utiliza a chave pública do validador
para verificar as informações do validador, de modo a confiar no documento e na integridade também do documento, em função dos hashes envolvidos. Recursos de sistema. Nós estamos trabalhando com o Ubuntu Linux como referência, né, na versão 18 ou 19. A plataforma de execução de software é a plataforma JavaScript. Nesse caso, estamos utilizando o Node.js na versão 8. Qualquer versão superior a essa poderia ser utilizada. A versão 8 é um requisito para a utilização posterior de um trabalho que eu estou fazendo relacionado ao Hyperledger Fabric 1.4, né, uma plataforma de blockchain. Então, o Hyperledger Fabric ele utiliza como referência o Node versão 8, por isso que a gente está utilizando o Node versão 8 nessa abordagem de criptografia. O gerador de números aleatórios é o do próprio Node, que está vinculado ao sistema operacional do Ubuntu. Então, nós não criamos nada, continuamos utilizando o que já existe como padrão nos sistemas, tanto no Node.js quanto no Linux Ubuntu. A biblioteca do Node.js, nós estamos utilizando aí a Crypto. A Crypto é uma biblioteca nativa do sistema, do Node.js. E, adicionalmente, importamos a biblioteca do OpenPGP JavaScript, que faz parte do projeto do OpenPGP, uma biblioteca de criptografia conhecida há muitos anos e que já foi levantado as características dela em relação a outras bibliotecas de criptografia JavaScript. Na parte de criptografia simétrica que nós estamos trabalhando, ela é usada para criptografar o documento a ser enviado aos destinatários. Então, o algoritmo selecionado é o AES, com 256 bits e modo de operação CBC. Então, o AES ele é recomendado pelo NIST como algoritmo simétrico. 256 bits é o maior tamanho de bloco indicado na NIST Special Publication, com essa numeração aí. O modo de operação CBC é um dos modos de operação com feedback do AES, o que dificulta a exposição de padrões repetitivos de N-bits no texto cifrado. Então, para produzir o primeiro bloco do texto cifrado, um vetor de inicialização é necessário. O AES está disponível dentro da biblioteca Crypto, que é nativa do Node JavaScript. Ele já está disponível lá com essa configuração para qualquer desenvolvedor poder utilizar e verificar. E como a biblioteca Node JavaScript ela é uma biblioteca amplamente utilizada nos sistemas de Linux, ela também já passou por processos de validação anteriores pela comunidade de desenvolvimento, a comunidade Linux, etc. Dá-se um grau maior de confiança no algoritmo que está implementado no Node JavaScript. O AES é como referência, né, daquele tamanho de bloco, que é o de 256 bits, comparando-se em relação ao número de chaves alternativas e o tempo exigido para decriptações. Essa tabela foi obtida no livro do Stalins, né, na 6ª edição de 2014. Então, ali pelo tamanho de chave 256 bits da cifra ES, quando essa tabela foi montada, né, em relação ao tempo de encriptação, seria o equivalente a 1,8 vezes 10 a 56 anos. Então, é muito tempo com a capacidade computacional de referência utilizada naquela ocasião que foi elaborada essa tabela, para poder quebrar uma mensagem que foi criptografada utilizando o AES com o tamanho de chave 256 bits. Também estamos trabalhando com os hashes. Acho que vocês devem lembrar que eu citei hash sobre hash. Os hashes são utilizados para garantir a integridade de parte da mensagem transmitida ou da mensagem como um todo e dos elementos que envolvem essa mensagem. Então, o hash ele gera um resumo de mensagem com 256 bits. No caso do hash SH256, ele tem um número de etapas menor, ele é mais rápido que o SH384 e o SH512,
Ele tem uma maior resistência à colisão do que o SH1 e do que o SH224. E a força de resistência à colisão dele é de 2 elevado a 128. Ele está disponível na biblioteca Crypto e também está disponível no OpenPGP JavaScript. Como referência de comparação, eu obtive a tabela aí do livro do Stalins, onde tem os 5 hashes, né? O SH1, 224, o SH256, o SH384 e o SH512. Então, revisando, né? Ali o número de etapas, na última linha, ele tem relação com a quantidade de processamento necessário. Então, um processamento intermediário para não consumir toda a CPU dos elementos que a gente está envolvendo nessa criptografia. O tamanho de palavra e o tamanho de bloco. E o tamanho de resumo da mensagem para evitar colisão. Então, o SH256 ele é um elemento intermediário que nos ajuda aí a reduzir a colisão e, por sua vez, não ter uma carga de processamento tão alta pelo número de etapas quanto o SH512, por exemplo. O SH512 poderia ter uma vantagem de ter uma resistência muito maior à colisão, praticamente o dobro que o SH256, porém a quantidade de processamento para trabalhar com SH512 poderia inviabilizar a velocidade, o tempo de processamento que a gente precisa aqui no desenvolvimento do protótipo e na entrega dos resultados. Do ponto de vista da criptografia assimétrica, ela é usada para criptografar a senha de 256 bits, né? A senha gerada lá para o AES. E o vetor de inicialização do AES, que é de 128 bits, que foram gerados aleatoriamente, usados aí na criptografia simétrica. Criptografia simétrica é usada para criptografar a mensagem. Os pares de chaves, secreta e pública de cada usuário, eles foram gerados usando os recursos de criptografia por curvas elípticas implementados no OpenPGP e montados, né, organizados em um wallet. A wallet contém, como se fosse uma carteira, contém os dados do usuário e as chaves necessárias para que ele possa operar no sistema. O framework de blockchain, o Hyperledger Fabric, usa a criptografia por curvas elípticas para a montagem das wallets de usuários. Então, um dos motivos que a gente está trabalhando com SCC é porque, posteriormente, se formos trabalhar num sistema de retaguarda para armazenamento dos dados, utilizando o Hyperledger Fabric, será interessante aproveitar esse conhecimento de criptografia por curvas elípticas implementado aqui para poder trabalhar lá depois com o Fabric e as wallets do Fabric. O NIST divulgou uma publicação, né, que é 800-57, onde ele faz uma comparação entre a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica de acordo com os estilos da criptografia assimétrica. Então, vocês podem ver aqui que na última linha, né, onde a gente está trabalhando aí com a AES-256 para a criptografia simétrica, ele tem um módulo correspondente no SCC de 512, em termos de tempo para quebrar a mensagem, o texto que foi cifrado utilizando essa abordagem de criptografia. Na linha intermediária ali do AES-128, nós temos o correspondente, que é o SCC com um módulo de 256 a 383, né, em termos de tempo de quebra, né, e nível de segurança. Reparem que na quarta coluna tem o IFC, por exemplo, em relação ao RSA. Então, um AES de 128 bits corresponderia, em termos de criptografia assimétrica, a um RSA de uma chave de 3072 bits. E que, em termos de criptografia por curvas elípticas, corresponderia a uma chave de 256, a chave relacionada a um módulo, né? O F é o módulo de 256 a 383 bits. Sobre o OpenPGP relaciona uma série de curvas de referência, né? Algumas vêm do próprio nicho, outras são implementadas a partir do mercado, de outras referências.
Essa tabela é a tabela de curvas do OpenPGP. Então, a curva selecionada foi a curva SECP256K1. Porque essa curva ela suporta tanto a criptografia com curvas elípticas, ele está suportado em outra ferramenta, que é o Node Crypto, né? Suporta encriptação e suporta a assinatura. Mas que curva é essa, né? A SECP256K1. É uma curva recomendada nos padrões de eficiência de criptografia pela Certcom, que é um dos grupos de pesquisa dos Estados Unidos da América envolvidos aí na parte de criptografia para o comércio e para a indústria. Ela é referenciada, a curva SECP256K1, ela é referenciada nesse documento que está no primeiro bullet. No OpenPGP, a gente tem os recursos implementados, né, nos quais a curva SECP256 pode ser usada para criptografia e para assinatura de mensagens. E essa curva é a mesma curva usada no algoritmo de assinatura de mensagens do Bitcoin, porque é uma curva que permite a visão dela lá, que é a visão comprimida, digamos assim, que somente parte dos dados da curva é informado e o restante dos dados é deduzido a partir do cálculo matemático. O algoritmo de criptografia para emissão, para envio do documento. Esse é um algoritmo geral, genérico, que serve de referência para a gente poder entender um pouquinho da demonstração que vai ser apresentada posteriormente. Então, na primeira linha ali, o arquivo é carregado, né? Carregado no sistema. Uma chave, na linha 2, uma chave é gerada, uma senha é gerada, né? Essa senha vai ser utilizada no AES para criptografia. É uma senha randômica de 256 bits de tamanho. Na linha 3, um vetor de inicialização é gerado randomicamente também. Esse vetor tem 128 bits de tamanho. Então, de posse do arquivo que vai ser transmitido, da senha e do vetor de inicialização, nós fazemos a criptografia na linha 4. Ou seja, aplicamos no algoritmo do AES, fazendo o quê? A encriptação do arquivo de mensagens, utilizando a senha, a password, e utilizando o vetor de inicialização, initialization vector. Isso vai produzir um arquivo cifrado. Bem, como é que nós podemos também garantir a integridade desse arquivo cifrado posteriormente? Através dos hashes. Então, na linha 5, nós geramos o hash, utilizando o SH256, do arquivo original, do message file, do arquivo original. Isso dá um hash. E esse hash ele é assinado na linha 6 pelo emissor. Então, o emissor utiliza a sua chave privada, né, a partir do algoritmo envolvido de criptografia assimétrica por curvas elípticas, para poder assinar o hash. Então, na linha 5 é gerado o hash, na linha 6, o emissor, usando a sua chave privada, ele assina o hash daquela mensagem. E, em seguida, essa assinatura ela é criptografada no modelo assimétrico, utilizando curvas elípticas, né, para poder ser enviada. Então, o que vai ser enviado será a assinatura sobre o hash do arquivo original. Então, na linha 7, a assinatura sobre o hash é criptografada utilizando a chave pública do destinatário, do recipient, de quem vai ler a mensagem posteriormente. Na linha 8, nós criptografamos a password, a senha utilizada no AES, né, criptografamos com a chave pública do recipient. E na linha 9, nós criptografamos o vetor de inicialização com a chave pública do recipient. Então, nós vamos ficar aí, a partir da linha 4, com um arquivo cifrado por AES, e nas linhas 7, 8 e 9, com os dados cifrados utilizando a chave pública do recipiente. E isso vai ser serializado no arquivo que vai ser transmitido, nos dados que vão ser transmitidos pela rede. Ok, então nós temos um conjunto de informações que são serializadas e transmitidas, e essas informações estão todas criptografadas. Como é que nós faremos para voltar para o arquivo e ler o arquivo original, né, lá no recipient? O recipient ele vai receber os mesmos dados, os dados que foram gerados a partir do emissor. Então, ele recebe o arquivo que foi criptografado, a mensagem que foi assinada,
o resto da mensagem que foi assinada, né? A chave encriptada e o vetor de inicialização encriptado. A primeira coisa que ele vai fazer é pegar aqui só uma observação entre a linha 1 e a linha 2, ocorreu um erro de digitação, né? Esse elemento aqui na linha 1 é o elemento a ser decriptado. Vou aproveitar e fazer até alteração agora, que você já vê e fica fácil de entender. Então, o que ele recebeu? Recebeu o arquivo encriptado, o hash do arquivo assinado e encriptado, a senha encriptada e o vetor de inicialização encriptado. O que ele vai fazer? Vai desencriptar, né? Vai desencriptar a assinatura sobre o hash do arquivo, vai desencriptar a senha na linha 3, vai desencriptar o vetor de inicialização na linha 4. Então, o destinatário vai utilizar a sua chave privada para desencriptar. Por quê? Porque foi encriptado com a chave pública dele. Então, a linha 2, 3 e 4 é a decriptografia assimétrica dos dados que ele recebeu na transmissão da mensagem. A partir desses dados, na linha 5, ele aplica a senha e o vetor de inicialização para decriptografar a mensagem. Né? A mensagem é um arquivo que foi cifrado. Então, na linha 5, usando o AES 256 CBC, ele decriptografa o arquivo que está cifrado, utilizando para isso a senha, que ele decodificou na linha 3, e o vetor de inicialização, que ele decodificou, decriptografou na linha 4. Isso vai gerar um arquivo de mensagem, ou seja, a mensagem em claro. Ok, mas como o recipient, o destinatário, garante que essa mensagem não foi alterada no meio do caminho, encriptada, etc. Ou seja, para forjar o emissor. Então, ele vai fazer o seguinte, vai gerar o hash dessa mensagem, gera um hash utilizando o SH256, dessa mensagem, que ele já tem acesso a ele decriptografou, e ele vai testar. Vai testar em relação ao quê? Então, na linha 7, é verificada a assinatura assimétrica, utilizando como elemento de entrada o hash do arquivo, que ele já conseguiu ler, né? Ou seja, do hash gerado na linha 6, a assinatura sobre esse hash, que foi decriptografada lá na linha 2. Quem gerou essa assinatura? Foi o ISUA, foi o emissor. O emissor fez como essa assinatura? A partir da chave pública dele, na linha 7. Então, ele vai verificar, vai comparar nessa verificação de mensagem o hash com a assinatura sobre o hash. A assinatura de quem? Do emissor. Vai utilizar a chave pública do emissor. Isso vai retornar true ou false, né? Se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ocorre o output do arquivo de mensagem. Ou seja, o arquivo foi verificado, está ok, podemos utilizar esse arquivo de mensagem porque ele é válido a partir da verificação das assinaturas. Se a verificação falhar, esse válido vai ser false. Então, vai ocorrer um erro de validação e nós não podemos confiar no arquivo que foi recebido, porque a validação na mensagem falhou. Como é que está a organização dos dados do que está sendo transmitido pela rede? Nós estamos lidando aí com uma distribuição de informação. Essa lógica, ela produz e faz a leitura de dados no modelo de arquivo JSON. O arquivo JSON ele vai encapsular os dados que vão ser serializados e deserializados no sistema de retaguarda. Ou seja, é o arquivo JSON que está sendo transmitido através do canal inseguro. Então, os dados sensíveis têm que estar nesse arquivo JSON criptografados. Porém, esse mesmo arquivo JSON tem que prover meios para o validador e para o leitor do documento no final validarem o conteúdo a partir das informações do emissor. Como está esse arquivo organizado? Então, esse aqui é uma visão geral do arquivo. Esse arquivo contém algumas entradas, essas entradas estão aí listadas. Tem na primeira linha a data, hora de emissão,
depois a data-hora de validação e a data-hora de revogação. Essa data-hora está no formato ISO Zulu, que é referência ao fuso horário de Greenwich, o GMT0. E para garantir que essa data-hora não foi alterada, ela também recebe as assinaturas, tanto do emissor, do validador e de quem revogou. Né? Seja lembrando que quem pode revogar é o emissor ou o validador. Como nós não sabemos a priori quem vai revogar, a assinatura também é aplicada. Ou seja, para cada data, a data de emissão, a data de validação, a data de revogação, ela é também garantida com a assinatura de quem fez aquele ato. Em seguida, nós temos os dados de quem praticou o ato, né, que é o emissor, o validador ou o revogador. Os recipients, ele é um array que contém o array de destinatários, tanto destinatários quanto fones. Para garantir a consistência e a integridade desse array, tem um hash. Esse hash é aplicado sobre os hashes das assinaturas públicas dos recipientes. Esse hash também é assinado tanto pelo emissor quanto pelo validador, para poder garantir que a lista de destinatários ela não foi alterada no meio do caminho, que ela não foi forjada. O file message é o arquivo de mensagem em si, criptografado, com todas as suas características de metadados, também criptografados. Nós temos também o Merkle Root Issuer, que é a Merkle Root do emissor, e o Merkle Root Validator, que é a Merkle Root da validação. Então, é o hash sobre hash sobre hash do emissor, hash sobre hash do validador. Isso vai ser explicado na sequência. E o status desse arquivo pode ser emitido, validado ou revogado, de acordo com a passagem dele pelo sistema. Notem que a gente não tem o status read, né, ou pronto para leitura, porque uma vez que ele foi validado, ele já está pronto, ele fica ali eternamente naquele estado de validação, pronto para leitura até ser lido a qualquer momento. Um arquivo revogado, ele pode ser lido posteriormente, não tem problema. A questão é que ele está sinalizado como revogado, significa que ele é válido na linha do tempo até o momento que ele foi revogado. Por isso que não é impedido a revogação do arquivo, ou não é impedido a leitura do arquivo que esteja revogado, porque aquele arquivo é válido. Ele é válido enquanto teve a linha do tempo na qual ele permaneceu válido e não havia sido revogado. Continuando sobre a organização dos dados, né? Então a gente viu ali que tem, depois das assinaturas aplicadas sobre a data, tem os dados do emissor, do validador e do revogador. Como é que estão esses dados organizados? Eles são organizados, tem o conceito de usuário, com nome, organização e e-mail. Chaves, a chave pública dele é armazenada, a chave privada não. A chave privada fica somente na máquina do usuário. Também, ele, para decodificar a chave privada dele, ele usa uma senha de ambiente assíncrono, que é a passphrase. Essa passphrase também só fica na máquina do usuário local, na wallet do usuário local. Ela não circula na rede. Por isso que elas estão com valores em branco. A Public ID é o hash da chave pública do issuer, do validador, do revogador, etc. É o hash. E a gente vai utilizar esse hash em conjunto com o nome, organização e e-mail para gerar uma assinatura sobre esses dados. Então, o emissor, o validador e o revogador, eles assinam, utilizando a chave privada deles, os próprios dados deles, para evitar que esses dados sejam forjados. Então, essa entrada Signature of User Infos, ela guarda a assinatura sobre a assinatura que o emissor, o validador, o revogador aplicou sobre os próprios dados dele, para evitar que um atacante forje esses dados e se passe por eles. A lista de destinatários, ela é organizada no modelo de array, mas cada elemento do array contém basicamente esse tipo de dados, que também segue a mesma abordagem. Usuário, com nome, organização e e-mail de destino, a chave pública de destino, né, quem está recebendo isso. Os dados privados não ficam aí,
A public ID, que é o hash da chave pública, ela fica nesse array. E tem dois dados adicionais, que é password e init vector. A password, a senha utilizada na encriptação pelo AES, que depois vai ser utilizada na decriptação, né? Porém, essa senha, ela está criptografada, ela é criptografada utilizando o algoritmo assimétrico, utilizando SCC assimétrico. Então, ela foi criptografada, né, utilizando a chave pública do destinatário, do recipiente. O vetor de inicialização também. Então, só quem poderá ter acesso a password em claro e ao vetor de inicialização, o init vector em claro, vai ser o destinatário, usando a chave secreta dele, que ele vai conseguir decriptografar e ter acesso a essa chave e senha para posteriormente aplicar no AES e decriptografar o arquivo de mensagem. A mensagem em si, né? Nós temos aí o nome do arquivo, o tipo do arquivo, o nome da extensão, o tamanho do arquivo. Todos esses dados são meta-informações do arquivo e esses dados estão criptografados com AES também, para evitar que eles sejam interceptados. E se eles forem interceptados, não se consiga ter acesso a esse tipo. Por quê? Os metadados poderiam servir para poder entender qual é o tipo de arquivo, qual é o tipo de mensagem, ou inferir qual é o tipo de mensagem que está sendo trafegada. Então, achei por bem também criptografar todos os metadados do arquivo. O hash assinado, então, o hash assinado é o hash do arquivo assinado pelo emissor, para garantir depois a verificação da assinatura do emissor a posteriori, justamente para garantir integridade e evitar que o arquivo seja forjado, inserido no meio da transmissão ou inserido no sistema de retaguarda de maneira a tentar forjar um arquivo que foi transferido dentro do canal inseguro. E o tipo de transporte, que é encrypted, isso aí tem relação com, no futuro, poder permitir o tipo de transporte somente assinado, ou seja, o arquivo circularia em claro, porém assinado pelo emissor, para que todas as partes e qualquer pessoa pudesse ter acesso. E apenas verificaria a assinatura da mensagem. Sobre o Merkle Root, né? Voltando um pouquinho, nós temos os dados do arquivo JSON, os dados que são armazenados no arquivo JSON e depois transmitidos, tem as datas, as assinaturas, etc. O arquivo de mensagem. Reparem, né, mais para frente, que o arquivo de mensagem tem uma assinatura aplicada sobre o hash do arquivo, e essa assinatura aplicada sobre o hash ela também é criptografada. Né? Então, o que a gente vai utilizar para gerar o Merkle Root do emissor? Nós vamos utilizar a data de emissão, né? Vamos utilizar a assinatura sobre a data de emissão, vamos utilizar o hash da chave pública do emissor, que é esse public ID, vamos utilizar o hash dos recipientes, então já é um hash sobre hash, porque lá na lista de recipientes nós fazemos a concatenação de todos os public ID dos recipientes e geramos um hash. E esse hash ele é assinado pelo emissor. Então, são esses elementos aí. E também aquela string criptografada do resto da mensagem. Então, aquela string criptografada, ela também é utilizada para gerar o Merkle Root do emissor. De modo que a concatenação desses dados, né, a concatenação desses dados aplicada em um hash vai gerar o hash do Merkle Root. Isso é para evitar que ocorra de algum atacante forjar os dados. Dificulta muito esse hash sobre hash sobre hash, né? E essa concatenação e depois da aplicação de um hash, que os dados sejam forjados posteriormente. Porque quem tentar forjar vai ter que conseguir também forjar toda a cadeia de hash. Então, se torna mais difícil ele forjar toda a cadeia de hash, porque ele vai ter que forjar todos os dados de origem, as assinaturas, ter acesso às chaves privadas, o que torna mais difícil, mais custoso para o atacante forjar
que os dados sejam alterados no sistema onde estão armazenados ou pelo meio de transmissão. Também, depois, no processo de validação, né, é aplicado o Merkle Root do validador. Então, o validador vai validar o quê? Ele verifica, ele valida, né, ele verifica a assinatura que o emissor aplicou, verifica a assinatura que o emissor aplicou sobre o hash, né, o hash que foi construído a partir dos seus próprios dados do emissor, gerar de identificação. Então, houve alguma alteração, né? Aconteceu alguma coisa, os dados continuam consistentes, ele verifica, aplicando o hash sobre os dados, verifica a assinatura que foi aplicada ali, faz a comparação para verificar se continuam consistentes. E verifica o hash construído a partir dos hashes das chaves públicas dos destinatários. Então, os hashes das chaves públicas dos destinatários são concatenados, o que gera um outro hash, e esse outro hash é assinado pelo emissor. E a data e hora de emissão do registro do documento, devidamente assinada. Então, ele vai verificar a assinatura que o emissor aplicou sobre a data e hora de emissão do registro. O validador também verifica o Merkle Root do emissor, refazendo os cálculos de hash e comparando com o valor armazenado no JSON. Então, o validador vai verificar toda a cadeia de hashes do emissor e o Merkle Root para atestar a consistência desses dados que estão ali. Na sequência, o validador também gera o próprio Merkle Root dele. Ele usa como entrada o Merkle Root do próprio emissor e as datas de validação, a assinatura de validação, a informação do hash da chave pública dele, o hash dos recipients. Ele também aplica a assinatura dele sobre o hash dos recipients, do hash dos destinatários. E o destinatário valida o quê? Ele reexecuta as mesmas validações feitas antes pelo validador para verificar a integridade dos dados do emissor, né? E verifica a assinatura que o validador aplicou sobre o hash construído a partir dos seus próprios dados, o hash construído a partir dos hashes das chaves públicas dos destinatários e a data e hora de validação do registro do documento. E o destinatário também verifica o valor do Merkle Root do validador. Então, em linhas práticas, o destinatário faz praticamente tudo que o validador fez e também verifica se os dados do validador foram aplicados corretamente e continuam consistentes, para garantir que a emissão está ok, a validação está ok. Sim, passou pela emissão e pela validação, agora eu posso ler de maneira confiável e decriptografar o documento de maneira confiável, porque passou por um processo anterior de emissão e de validação que eu verifiquei aqui a corretude dele, através da verificação dos hashes e das assinaturas aplicadas sobre esses hashes. A demonstração, né? Na demonstração a gente vai passar rapidamente sobre a geração dos wallets, né, com o OpenPGP e SCC. Vou mostrar os módulos para a organização dos dados. Módulos são como se fossem classes do JavaScript. Eles servem unicamente para facilitar a organização, né? Então nós temos um elemento ancestral que é o bean state, uma classe que é o bean user, que encapsula informações do user ID e o key pair, e a bean file message, que tem as informações da mensagem, e o bean data block, que acaba traduzindo o data block para o JSON, que é o bloco de dados que vai ser traduzido para o JSON. Nessa demonstração, a gente vai falar sobre o módulo para organização das funções utilitárias de criptografia, que é um arquivo separado, utilitário, onde nele estão as funções de criptografia organizadas do OpenPGP. Vamos conversar sobre a sincronização das funções assíncronas do OpenPGP, porque o OpenPGP ele tem um perfil de programação no qual as funções dele, os métodos dele são todos assíncronos. E nós devemos encadear esses métodos de maneira a obter o encadeamento correto do algoritmo. A geração de números aleatórios no registro da emissão do documento, eu vou mostrar para vocês, e os scripts de execução do processo de distribuição segura de um documento, que são os scripts que fazem o processo em si, né?
Nessa demonstração ocorrerá a execução dos scripts que definem o processo de distribuição segura de um documento digital. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte da discussão sobre o processo, né, de distribuição de arquivos, um processo seguro. E eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai tratar dessa parte específica da demonstração, no qual a gente vai abrir os arquivos, vai olhar os arquivos e vai executar o processo em si na máquina para verificar o que está acontecendo e como está sendo feito o processo de criptografia, decriptografia e reconhecimento dos arquivos, o processo de verificação da emissão, o processo de verificação da validação e toda a parte relacionada ao conteúdo do arquivo JSON. Agradeço a vocês pela audiência e até a próxima demonstração, o próximo vídeo, no qual vou demonstrar essa parte da criptografia. Obrigado, até logo.